A paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Você que não é inscrito no nosso canal e que assiste os nossos vídeos, por gentileza se inscreva no nosso canal, que você receberá os nossos vídeos de primeira mão. Todo vídeo que sobe na plataforma digital, nesta plataforma global, você é notificado dos vídeos que sobe a hora que postamos aqui na plataforma digital. O nosso compromisso, irmão, é um compromisso genuíno com a nossa vida cristã e autêntica. Trazemos aqui vídeos alinhados à Palavra de Deus, às Escrituras, porque ela é a única guia da nossa fé e conduta. Deus abençoe pelos novos inscritos do canal. Já estamos chegando a quase 3.000 inscritos aqui no nosso canal. Deus abençoe pelo compartilhamento dos nossos vídeos na rede social. O nosso vídeo de hoje, irmão, vai ser um vídeo que vai mexer com muita gente que é idólatra, da placa denominacional da CCB e também de outras igrejas. Também. O assunto do nosso vídeo é este: a igreja foi guiado pela tradição ou foi guiado pela palavra de Deus? Este é o nosso assunto de hoje. Por que eu trago este assunto aqui e que nós vamos abordar hoje? A diferença da tradição e da palavra de Deus. Aonde que está a autoridade absoluta? É na tradição ou é na palavra de Deus? Por quê, irmão? Porque a congregação, ela conserva um modelo de tradição da Igreja Católica, dizendo que a palavra de Deus é aquilo que eles pregam, que eles sentem na mente e no coração de pregar. É isso que é a palavra de Deus. Então, este modelo, ele veio da Igreja Católica. Entenda bem, irmão. A Escritura Sagrada, o canon bíblico de toda a Escritura do Novo Testamento, ele foi fechado ali sobre o final do século IV, o século V, canon da Escritura Sagrada. Então veja bem, antes do canon ser cerrado, a igreja era guiada pela palavra de Deus, porque já tinha os escritos. Eusébio de Cesareia, ele fala lá no século IV, século III, ele cita os livros inspirados. Ali tinha mais de 100 evangelhos, que já rodava ali na igreja. E a igreja se reuniu para definir o cânon. E aí só 3 evangelhos ali, passando no grifo, no cânon, ficou como inspirado, que foi o Evangelho de Mateus, Marco, Lucas
e João. Então, a igreja aí estava dentro da palavra, dentro do regulamento das Escrituras. Agora, depois do século V, depois, no final do século VI, a igreja saiu dos parâmetros da Escritura e veio para a tradição. E a tradição, o que aconteceu na igreja? E aí surgiu adivinhações, revelações, profecias, entendeu? Surgiu, não é dizer que não tinha, já tinha, mas aí o governo ficou sendo através de profecia e de revelação. O problema não é dizer, irmão, muitos dizem que eu não creio mais na revelação, que eu não creio na profecia. Não é isso, irmão. Eu creio, mas em coisa séria, em coisa real. Né? O que nós vemos na congregação, nos púlpitos da congregação, não é profecia autêntica. É profecias que não têm cumprimento, irmão. E muitas pregações que está vindo é igual, irmão. Veja bem, vou fazer uma comparação assim. A pessoa quando toma uma droga, entendeu? Ele fica fora da terra umas 24 horas, conforme for o efeito dela. Mas depois ele volta à vida de caos dele. Querendo dizer, aquilo tudo que ele ouviu ali, o efeito dela se transformou em caos. Entendeu? Por isso que eu uso essa figura de linguagem da droga. Porque o que Deus fala é diferente, irmão. Tem profecias que Deus falou comigo 40 anos atrás, pela boca de um ancião, né? Até hoje Deus traz ela na minha mente na hora de sofrimento, de guerra, de grandes embates, né? Que foi uma profecia sobre o que Deus ia fazer comigo na minha história, irmão. Quer dizer, a gente não esquece. Então, irmão, aí começou a tradição. A tradição começou a ter mais força do que a palavra de Deus. Agora, o problema das profecias é o seguinte: tem profecia, às vezes, que cumpre, e tem muitas que não cumpre. Então, não é uma coisa segura, não é uma fonte segura. Então, o que a congregação pôs dentro dela, que eles não abrem mão, é a tradição. Para eles, a Bíblia não está em primeiro lugar. O que está em primeiro lugar é aquilo que eles sentem de pregar na igreja. Só, irmão, que eu saí já há muito tempo dessa forma. E tem muitos irmãos que eu conheço no Brasil que falou para mim: não, eu prefiro ficar na cultura da congregação do que sair da cultura. Então fique com a cultura para lá. Só que na hora do aperto, na hora da guerra, não venha ligar, nem para mim e nem para minha esposa. Eu já falei isso várias vezes aqui. E tem uns que continuam insistindo. Irmão, a minha formação e da minha esposa e dos meus filhos, do meu sogro, elas não foi dentro de tradição. Porque tradição
irmão, é coisas de homem. Foi coisas criado por homem, não por Deus. Por isso que eu estou firme aqui, de perseguição sofri dentro da congregação. Quem me segurou foi essa daqui, ó, a palavra de Deus. Agora, para nós abordar esse assunto aqui, vamos ler 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 14 ao 17. Que diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tem aprendido, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Aqui nós vamos falar sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem sido muito atacada e muito humilhada por muitos. Irmãos, e a guerra contra a Escritura, sempre ela existiu. Tem os escritos de Homero, de Sócrates, outros filósofos antigos que transitam nos corredores acadêmicos e nunca foram atacados. Mas a Bíblia, ela tem sido grandemente atacada, tem sido grandemente desprezada, hostilizada, colocada como se ela fosse um livro que não servisse para nós, que precisasse ser modificado, ser atualizado, para se adequar à nossa vida, à nossa cultura. E no século XVIII, levantou-se os teólogos liberais e dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, né? Que a Bíblia era unicamente Cristo, que era a palavra de Deus. Quer dizer, o contexto, todo o contexto histórico, Adão, a vida de Adão foi um mito. Adão nunca existiu, né? Era colocado apenas como um mito, como uma fábula, né? Não só a vida de Adão, mas aí eles foram pegando a Bíblia e foram tirando dela o que eles achavam que não era a palavra de Deus. Igual você pega uma fruta e vai tirando a carne dela, e aí fica só um pedacinho pequeno aqui. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos nela que ela é um livro
magnífico. O livro mais vendido em toda a história. Não tem um livro para ter sido mais vendido do que a Escritura Sagrada. Agora vejamos bem, a Bíblia, toda ela aponta para Cristo. Toda ela fala de Cristo. Como, irmão? Então, não tem como dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus. Porque ela tem a palavra de Deus falada diretamente e nela também tem o registro inspirado. Mas aqui, nós vamos ver aqui, primeiramente fala tu, porém. Aqui este porém, ele está fazendo um contraste do capítulo 3. Qual é o contraste do capítulo 3? Fala, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio, de si cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais inimigos dos prazeres do que inimigo de Deus, tendo forma de aparência, de piedade, negando entretanto o poder, foge também deste. E aí fala, deste modo, que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. Então, tu, porém, que o apóstolo faz uma conexão no capítulo 3, do verso 1 ao 13, que ele vai fazer um contraste. Tu, porém, ele vai fazer um contraste daqueles que atacaram as verdades das Escrituras, daqueles que atacaram a verdade bíblica. Agora, no 4, ele vai falar de um grupo em outro sentido, né? Haveria tempo em que não suportaria ouvir a verdade, cercar-se-iam, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusaria a dar ouvido à verdade, entregando-se à fábula. Esse outro grupo aqui, irmão, não fala que eles resistem à verdade, fala que eles puseram a verdade de um lado, abandonaram a verdade e voltando para as fábulas. E aí, falei, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tem aprendido. Permanece. Irmão, esse permanece aqui, na nossa língua portuguesa, parece que não tem sentido nenhum. Mas no grego, permanecer é habitar. É habitar numa casa. Qual é o sentido aqui de permanecer? É morar na palavra. É morar nas Escrituras sagradas. Que aprendeste e de que foste inteirado, querendo dizer, do que foste incorporado. Foste incorporado na palavra, quer dizer, formou um corpo, né? Uma base,
uma estrutura, foi formado um corpo, foi incorporado no ensino. Agora, irmão, por que defendemos que a palavra de Deus, ela tem uma segurança absoluta? Por quê? Porque ela foi testada, irmão. Ela foi testada. Tentaram tirar ela do cenário mundial e global. Ela foi testada. Ela foi, irmão, ela foi humilhada. Entendeu? Ela passou por teste. Grandes testes. Por isso, ela é a única que é confiável. Ela é confiável, porque aqui está o que Deus deixou para nós. Agora, nós temos que entender alguma coisa da Escritura Sagrada. A Escritura Sagrada, ela não foi escrita na linguagem de Deus lá do céu. Porque senão nós não íamos compreender. Ela, como diz os tradutores, muitos tradutores, afirma que como é que Deus se revelou ao homem? É igual uma babá falando com uma criança. Esta linguagem de falar com a criança é uma linguagem, é Deus balbuciando, né, com uma criança para ela entender a linguagem. Assim é Deus nas Escrituras falando com nós. Então, irmão, nós temos a inspiração progressiva, que foi uma revelação que aconteceu desde de Gênesis até Apocalipse, só para os irmãos entenderem o que é uma revelação progressiva. Quando a tentação de Eva e Adão aconteceu do paraíso, apareceu a serpente lá. Lá fala que é a serpente. Nós só vamos entender que a serpente é o diabo quando nós lemos 12 de Apocalipse, lá do verso 7, 4, 7, e aí foi derrubado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás. Quer dizer, em Gênesis, nós via ela como uma serpente. No Apocalipse, foi revelado que era o Diabo e Satanás. O que é isso? A sua revelação chegou ao ápice da sua revelação. Em Êxodo, lá, diz, Paulo cita aí em Coríntios, que tinha uma pedra que saiu água da pedra para alimentar o povo de Israel. E eles falavam que aquela pedra era Cristo que acompanhava o povo de Israel. Então ela estava ali numa revelação progressiva, parecendo com uma pedra, mas no Novo Testamento foi desenvolvendo a revelação, desembocando na revelação plena que é Cristo, como está lá em Hebreus. Deus antigamente falou aos pais pelos profetas, por nós falou pelo Filho. Agora temos outra revelação, a revelação orgânica. O que é revelação orgânica? Quando nós lemos, irmão, só para os irmãos entenderem, Deus se revelou para os homens, para os escritores. Deus não fez deles um robô, nenhuma máquina, que ditasse as palavras e ele escrevesse. Não, irmão.
Deus não separou ele da sua cultura, nem daquilo que eles faziam. Por exemplo, fala lá que Isaías estava, no livro de Isaías fala que Isaías falando que as folhas, as árvores batem as palmas, né? Revelando Deus na sua linguagem poética. Quer dizer, ele era um homem que estava dentro da floresta, dentro da mata. Quer dizer, era um homem poético. Então, as Escrituras não tirou da inspiração, né, a sua cultura, aquilo que ele era, aquilo que ele fazia. Veja outro, já no livro de Amós, Amós escreve também a inspiração de Deus, mas Deus não tira ele do seu contexto. Nós vemos a revelação orgânica, no sentido de que Amós fala: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoro. Então, as Escrituras revelam que, embora Amós fosse um profeta, mas ele não foi desassociado daquilo que ele fazia, a sua prática cultural, de ser cultivador de sicômoro, de ser um boieiro. Deus não tirou isso da inspiração divina. Nós vemos Lucas escrevendo o Evangelho de Jesus Cristo. Mas nós vemos no Evangelho que foi, no Evangelho de Jesus Cristo, que foi apresentado por Lucas, nós vemos ali no Evangelho as enfermidades, os nomes técnicos que eles dão à enfermidade, que é a expressão de um médico. É a expressão de um médico, é tanto que aquela parte que aconteceu na transfiguração, né? Que o sangue do Senhor, o suor se transformou em sangue, que nenhum outro evangelista colocou, porque só quem entendeu aquela parte ali foi Lucas, que ela é médico, que ali significa é uma parte que acontece na vida da pessoa, uma pressão grande que acontece dentro do sangue da pessoa, que fica em tempo da pessoa dar um infarto, um ataque cardíaco, né? Em vez de sair água, sai sangue. Ele transpirou isso é um fenômeno que acontece na medicina, que isso aconteceu com Cristo. Então, porque só Lucas colocou isso daí? Porque ele era um médico. Então, Deus, próprio Deus, quando inspirou o escritor a escrever, né, Deus não tirou da essência deles aquilo que ele era. Então, isso chamamos de revelação orgânica. E aí, que fala aqui, para que tu, e que desde a tua infância sabe as sagradas letras que pode te fazer sábio para a salvação que está em Cristo Jesus. Irmão, desde a tua infância, essa expressão infância é uma expressão de quando o bebê está dentro do ventre da sua mãe e a sua mãe começa a falar com ele. E ele ouve dentro do ventre, né? Dentro do ventre de Eunice, que era mãe de Timóteo. Entendeu? Então, quando, desde a tua velhice, sabe a sagrada letra, então, sua mãe ensinava para ele a escritura, que desde tua infância sabe
as Sagradas Letras, aqui, irmão, é um registro divino. Um registro divino dos componentes da inspiração que foi registrado aqui dentro para a nossa salvação. Outro dia, um ancião falou no púlpito que ensino bíblico, ensinar a Bíblia é farelo, irmão, é farelo. Em nome da tradição, ele atacou a Bíblia, a inspiração divina. Agora veja bem, irmão, veja bem, nenhum livro tem tanta relevância igual a Bíblia. Você pega 40 pessoas e põe cada um dentro do quarto. Fala assim, cada um de vocês vai escrever um texto. Cada um deles escreve o texto. Depois junta os 40. Nenhum daqueles escritos se harmoniza um com o outro. Agora veja bem, a Bíblia, ela foi escrita em torno de 1500 anos. Um escritor não conheceu o outro. Todos viveram em época diferente. Todos viveram em cultura diferente. Mas quando juntaram todos os escritos dos 40 escritores para formar a Bíblia, com 66 livros, irmão, a tônica era uma só. Todos o que os 40 escreveram, todos os textos se harmonizaram. Isso não aconteceu com nenhum livro da história, só com a Bíblia. Então vamos. E ela é nela para te tornar sábio para a salvação que é em Cristo Jesus. Veja bem, o assunto central das Escrituras é a salvação. Não é dizer que ele fala em outros aspectos. Fala em outros aspectos culturais, em sentido rasos, superficiais. Agora, quando se trata da salvação, o assunto é abordado de uma maneira plena. É igual. Irmão, quando você lê o livro de Gênesis do capítulo 1 até o capítulo 11, que é ali que envolve a queda do homem, o dilúvio, né? Caim mata Abel, né? Que fala ali das civilizações. E aí quando você vai do 12 ao 50, do 12 ao 50, fala só de uma família, de Abraão, Isaac, Jacó e os seus filhos, de toda uma família. Então, ali nós encontramos uma obra redentiva. Ali, se você for ver os textos, de 12 ao 50, tem mais assunto de que tem mais assunto do que do capítulo 1 ao capítulo 11. Porque do capítulo 1 ao 11 foi resumido. E ali do capítulo 1, irmão, ao 11, ali tem uns 2000 anos, 3000 anos ali de história. Mas foi resumido. Por quê? Porque não era o assunto relevante, importante.
o assunto relevante ali foi o da família de Abraão, que estava falando sobre a salvação. Então, sobre a salvação, o escritor gastou mais tempo, porque era um assunto muito mais gigantesco, que diz respeito, irmão, à salvação. E aqui vai toda a escritura. É divinamente inspirada. Irmão, toda a escritura não é expirada. A palavra aqui é inspirada. É inspirada. Expirada é quando você chupa o ar para dentro. E inspirada é quando sopra para fora. O que significa inspirada? Significa que Deus soprou a inspiração nos escritores bíblicos. Deus soprou sobre eles a inspiração divina. Aqui, irmão, é o hálito de Deus. O que nós estamos falando aqui é sobre o hálito de Deus. É nele que está a nossa vida. É nele que está a nossa segurança. É nessa inspiração que gera vida dentro de nós. Que gera vida da nossa alma. Que nos conduz. Que nos conduz. Que forma dentro de nós uma estrutura sólida, uma estrutura firme. É nessa inspiração que os nossos valores morais que nós temos como igreja foram construídos. É nesta inspiração que os valores da família foram estabelecidos. É nesta inspiração que os valores, irmão, do casamento são estabelecidos. É nessa inspiração, irmão, que nós temos autoridade para enfrentar, para questionar as filosofias mundanas, as ideologias mundanas. É o sopro de Deus que trouxe vida para nós, que trouxe Cristo, que trouxe a nossa esperança, que trouxe a nossa formação, que nos faz diferente do mundo, que faz nós ser separados do mundo que eu falo, do mundo da filosofia, do mundo do sistema. Tudo brotou dessa inspiração. Foi nela que está tudo o que temos, o que possuímos. Em Deus, tudo foi trazido e edificado através do sopro de Deus, do hálito de Deus, que é a inspiração, por isso que ele fala, toda escritura é devidamente inspirada. Eu estou lendo aqui a tradução, João Ferreira de Almeida, versão atualizada. Na Bíblia da Congregação está diferente. Toda a escritura divinamente inspirada. Eles tiraram o aqui, que está na João Ferreira de Almeida, revista atualizada. Então, irmão, inspiração, toda a escritura é divinamente inspirada, desde de Gênesis até Apocalipse. Então não tem como separar Cristo das escrituras. Lá em Romanos capítulo 9, do verso 17, fala assim: diz toda a escritura, para isso, Faraó, te levantei para manifestar em ti o meu poder, para que o meu poder seja anunciado de toda a terra. O que significa isso, irmão?
significa Deus fazendo-se uma só unidade com as Escrituras. Não tem como separar, desassociar Deus das Escrituras. Falar, isso daqui é Cristo, isso daqui é um livro histórico. Não tem. A Bíblia não faz. Quem fez isso, irmão, foram os liberais. Os liberais. Aqui, a própria Escritura mostra uma unidade. Deus se fazendo uma unidade com ela. Entendeu? Por isso fala, diz a Escritura, para isto mesmo te levantei. É a Escritura sozinha que está falando? Não, é Deus que está falando nela. Sabe? Os dois estão juntos. Estão se formando uma só unidade. Então, toda a Escritura é divinamente inspirada. Aí ele vai falar, toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino. Esta palavra útil significa uma ferramenta afiada. Uma ferramenta que corta com precisão. Entendeu? Uma ferramenta que corta com precisão. Como, por exemplo, você vai cortar, vamos dizer, uma carne traz do mercado que é dura, né? Com a faca cega não tem como você cortar. Você vai lá no esmeril, amola ela, afila o seu corte, ela, quando você põe ela na carne, ela corta com facilidade. Então, é essa palavra útil. Aqui, esta palavra útil está se referindo a uma ferramenta que corta com precisão. Então, a palavra, ela corta com precisão, como está lá em Hebreus, em capítulo 4, do verso 12 ao 14. A palavra de Deus é espada de dois gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, e apta para discernir os pensamentos do coração. Nada está encoberto diante dela, todas as coisas estão patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Ela é útil. Depois, ela é útil para quê? Para o ensino, para a repreensão. Muitos não gostam de ser repreendido. Pedro foi repreendido por Paulo em Antioquia. Lá foi repreendido, né, porque estava errado. Muitos não gostam de repreender, quer que venha uma pregação massageando o seu ego, né, massageando o seu ego, ocultando ali os seus pecados habituais. Então ela é para repreensão. E também para repreensão e para correção. A expressão corrigir é igual uma pessoa quebra o osso, né? Quebra o osso. Aí o ortopedista vai lá, pega aquele osso e coloca ele no lugar. Então corrigir a pessoa é mostrando que a pessoa está fora do lugar. E corrigir é trazer ela para o lugar, para a palavra. E aí vem outro, que é para educação na justiça. Educação na justiça é igual a pessoa não aguenta andar, e aí vai fazer aquele tratamento com a pessoa, pôr a pessoa na estrada, ensinar ele a andar até ele aguentar andar e desenvolver o seu andado. Então a educação aqui, educar a pessoa
trazer a pessoa para a palavra e ensinar ele a andar na palavra e ter uma vida de intimidade com Deus dentro da palavra até o final da sua vida. E por último, irmão, terminando aqui, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda a boa obra. É isso que Deus está trazendo aqui. Este ensino é um ensino para habilitar você na palavra da justiça. Habilitar. Quando você está habilitado, você se torna um homem preparado para ser um instrumento de Deus dentro da palavra. Irmão, isso daqui é vida para nós. Diz lá em Salmo 119, versículo 111, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra mim. Salmo 119, 130, a exposição da tua palavra me dá luz e entendimento. Fique com Deus, ósculo santo no vosso coração.